Bem-vindo a mais uma aula da capacitação do procedimento de simulação computacional na seção de desempenho térmico da NBR 15575 de 2021. Eu sou Amanda Krellin e vou apresentar o conteúdo do módulo 2, que trata sobre a geometria. Os tópicos abordados nesse módulo são a modelagem dos pavimentos, a modelagem das unidades habitacionais e a geometria no modelo de referência. Quando avaliada uma edificação multifamiliar, é comum surgir a dúvida sobre quais pavimentos devem ser modelados. E quando são, como que eles devem ser representados. Sobre isso, a norma diz que devem ser considerados o pavimento térreo, ou os pavimentos tipo, e o pavimento de cobertura. E que todas as UH desses pavimentos devem ser representadas. Lembrando que a norma procura proporcionar uma avaliação de desempenho térmico por unidade habitacional, e não para o edifício como um todo. E ela diz também que pavimentos tipo sequenciais, idênticos quanto à geometria e as características construtivas, podem ser modelados uma única vez, tendo os resultados de suas UH atribuídos às respectivas UH localizadas nos demais pavimentos tipo. Isso quer dizer que, apesar da análise ser individual da UH, a gente não precisa modelar cada um dos pavimentos de uma edificação multifamiliar. Então, a resposta para a pergunta sobre quais pavimentos devem ser modelados vai ter relação com o uso dos pavimentos e a condição de exposição deles. O primeiro passo vai ser determinar o uso dos pavimentos. Se o pavimento tiver uso residencial, ou seja, tiver pelo menos uma unidade habitacional, significa que nós vamos precisar analisar com mais atenção a forma de representação desse pavimento, seguindo para uma verificação das condições de exposição. Se o uso for não residencial, como nesses prédios que têm salas comerciais no pavimento térreo, ou então um pavimento de garagem, ou como um salão de festas, por exemplo, nesses casos, o pavimento deve ser modelado de forma simplificada, considerando o volume total desse pavimento como se fosse um único ambiente. E as configurações de uso dele seriam as mesmas de um ambiente de permanência transitória, o APT. Na sequência, é preciso determinar as condições de exposição de cada pavimento residencial. Então, por que a norma fala em térreo, tipo e cobertura? Justamente porque tem relação com o tipo de exposição que normalmente esses pavimentos têm. O que a gente precisa analisar é como é o contato de um pavimento com o outro, quais os pavimentos têm contato com o solo e como a exposição dos pavimentos ao ambiente externo. Vamos pensar nas trocas de calor. O desempenho térmico de um pavimento no térreo, que esteja em contato com o solo, vai ser fortemente influenciado pelas trocas de calor entre o piso e essa grande massa que é o solo. Dependendo das suas propriedades e também do clima local, o solo pode ajudar a regular as temperaturas do ambiente interno ao absorver parte do calor transferido pelo piso da edificação. Mas, em outros casos, essa relação pode ser oposta e acabar por influenciar negativamente o desempenho. De qualquer forma, esse padrão vai ser muito característico desse pavimento, o que faz com que seja insubstituível a modelagem dele. Um pavimento na cobertura vai ter uma grande área exposta ao ambiente externo e a incidência de radiação solar, o que deve comandar as trocas de calor nesse pavimento. Então, também é razoável pensar que nenhum outro pavimento vai ter um comportamento térmico como o da cobertura, então ela precisa ser modelada. Mas esses dois pavimentos intermediários aqui, partindo da premissa de que as suas áreas são idênticas. Eles vão trocar calor com os pavimentos acima e abaixo, e também com o ambiente externo através das paredes e janelas. Mas é possível pensar que o comportamento deles vai ser semelhante, porque não existem diferenças muito marcantes entre eles que alteraria significativamente o desempenho térmico. Então, em um caso como esse, considerando que são pavimentos tipo sequenciais, idênticos quanto à geometria, idênticos quanto às características construtivas, seria possível fazer a modelagem uma única vez e considerar que os resultados obtidos pelos UH nesse pavimento podem ser atribuídos às UH
dos pavimentos semelhantes que estão no projeto. Sendo que, usualmente, esse pavimento tipo é modelado em altura intermediária à sequência de pavimentos tipo representado. E a mesma avaliação poderia ser feita para esses outros dois pavimentos tipo, resultando na modelagem deles apenas uma vez. Mas vamos supor que, como entorno da nossa edificação, nós temos algumas árvores bem altas, que fazem sombra apenas sobre um dos pavimentos tipo. É possível que o comportamento térmico não seja mais tão semelhante entre esses pavimentos, e nesse caso seria melhor modelar os dois. Ao invés dessa árvore, talvez até mais comum seria ter um outro edifício próximo. Nesse caso, ele faz sombra semelhante nos pavimentos inferiores, enquanto os pavimentos de cima ficam expostos a condições distintas. O que pode fazer com que precisemos mudar a nossa premissa inicial de simular esses pavimentos como um só. Então, por esse motivo, é importante fazer uma análise completa do projeto e do seu entorno antes de considerar esse tipo de simplificação. Outra condição que a gente pode destacar aqui é a do pavimento tipo com cobertura parcialmente exposta, que vai ter parte da cobertura trocando calor com o pavimento acima e a outra parte exposta à incidência da radiação solar e à ação do vento. Nesse caso, não teríamos outro pavimento semelhante a esse na edificação. Então, ele seria representado no modelo de simulação. E agora já é possível identificar quais pavimentos devem ser modelados nesse exemplo, e eles vão seguir a representação mostrada ao lado, isso desconsiderando o entorno, e as árvores e a edificação que eu tinha dado como exemplo. Todos os pavimentos residenciais que forem representados vão ser modelados de forma detalhada, considerando a modelagem de todas as UHs desse pavimento. Porém, mesmo nos pavimentos residenciais, vão existir áreas de uso comum que podem ser modeladas como ambientes de permanência transitória, ou APT. O que seria o caso de corredores, áreas de serviço, por exemplo. Dentre os pavimentos tipo que têm uso residencial, nós tínhamos 5 pavimentos intermediários e vamos precisar modelar apenas 3. Tomando um dos pavimentos tipo, a modelagem deveria considerar as trocas de calor entre os pavimentos, ou seja, é recomendável evitar o uso de superfícies adiabáticas. No Energy Plus, essa configuração seria feita usando o objeto Building Surface Detail, informando que a condição de contorno é do tipo Surface, o que quer dizer que uma determinada superfície que está sendo configurada vai trocar calor com outra superfície. Para que o programa possa fazer a conexão entre as superfícies que trocam calor, também preciso informar os seus nomes. Então, por exemplo, se eu estivesse configurando a cobertura do pavimento tipo destacada nesse slide, seria necessário informar o nome da superfície que compõe o piso do pavimento da cobertura, que está trocando calor com ele. Além disso, também preciso indicar se determinada superfície está exposta à radiação solar ou ao vento. Como estamos falando de uma superfície entre pavimentos, não haveria incidência do sol ou ao vento, portanto, configuraríamos como no sun e no wind. Considerando o pavimento de cobertura como outro exemplo, esse pavimento tem várias superfícies expostas às condições externas. Na modelagem, a diferença vai ser que no objeto Building Surface Detail, a condição de contorno vai ser do tipo Outdoors, ou seja, essa é uma superfície voltada para o exterior da edificação. No caso da cobertura e das paredes externas destacadas nessa imagem, elas estariam expostas tanto à radiação solar quanto ao vento, portanto, seriam consideradas como Sun Exposed e Wind Exposed. Agora nós vamos passar para a modelagem da unidade habitacional propriamente, que vai partir de um projeto onde são descritos diversos espaços internos, como nessa imagem. Temos uma sala, um lavabo, cozinha, dormitório, banheiro e closet. Mas o que importa mesmo para o cálculo dos indicadores de desempenho da norma vai ser a delimitação dos ambientes. Considerando todos aqueles espaços que têm fechamento do piso ao teto, teríamos uma configuração com 4 ambientes.
Sala e cozinha se uniram como um único ambiente de permanência prolongada, um APP do tipo sala. O dormitório e closet também se tornariam um APP, mas do tipo dormitório. E o lavabo e o banheiro são APT. Mudando um pouco essa configuração e adicionando um fechamento por portas entre os ambientes, agora passamos a ter 6 ambientes, basicamente a mesma quantidade que de espaços internos. Mas as áreas de APP ficaram menores, porque agora a cozinha e o closet estão separados da sala e do dormitório, não sendo mais considerados partes de um APP. Se, por outro lado, fosse adotada uma configuração com cozinha, sala e dormitório no mesmo ambiente, sem divisória entre eles, nós teríamos somente 2 ambientes, um APP e um APT. E o APP seria considerado de uso misto, porque os usuários desempenhariam 2 tipos de atividades nesse local, aquelas típicas de uma sala e também as de um quarto. A modelagem da geometria para o modelo de referência vai precisar considerar algumas particularidades. Enquanto o modelo real considera as especificações do projeto, a referência vai precisar passar por algumas alterações na geometria, no que diz respeito à geometria dos elementos transparentes, a abertura para ventilação e os elementos de sombreamento. Começando pelo sombreamento, é bom lembrar que o modelo de referência desconsidera quaisquer estratégias de sombreamento especificadas no projeto, incluindo os beirais, as projeções das sacadas, brises venezianas e persianas. O que foi considerado é que a inclusão de elementos de sombreamento no projeto de uma edificação pode representar uma importante ferramenta para elevar o desempenho térmico dessa edificação. Só que o efeito dessa estratégia somente vai ser evidenciado quando comparado com um modelo de referência que não dispõe desses elementos. Por esse motivo, os elementos de sombreamento devem ser representados apenas no modelo real, de modo a valorizar projetos que considerem estratégias de sombreamento. A respeito dos elementos transparentes, alguns detalhes. Os elementos transparentes não são redimensionados nos APT, ou seja, a janela do banheiro vai continuar a mesma do projeto, por exemplo. Mas quando existirem portas externas compostas por elementos transparentes e pertencentes a um APP, essas portas precisarão, sim, ser redimensionadas, mesmo que as suas dimensões finais no modelo de referência se tornem incompatíveis com as de uma porta usual. Agora vamos dar um exemplo de redimensionamento de uma janela localizada no dormitório 2 dessa residência, mais especificamente na fachada sul. O dormitório 2 tem 8,85 metros quadrados de área de piso, enquanto a janela tem 1 metro quadrado de área de superfície do elemento transparente. Então, lembre-se, essa não é a área da janela, é a área de vidro. Quando a gente calcula a razão entre a área de superfície de elementos transparentes e a área de piso, teremos um percentual de elementos transparentes igual a 11,3%. Mas a gente quer que essa proporção seja de 17% para o modelo de referência, então é preciso redimensionar. Fazendo um cálculo inverso, o que seria multiplicar a área de piso pelos 17%, descobriríamos que a área de vidro deveria ser igual a 1,5 metros quadrados. Considerando que a área de vidro tinha 1 metro por 1 metro, ou seja, tinha dimensões iguais para a largura e altura, basta calcular a raiz quadrada de 1,5 para descobrir as dimensões finais do vidro no modelo de referência, o que seria igual a mais ou menos 1,22 por 1,22. O posicionamento desse novo elemento transparente na fachada vai seguir o centro geométrico da janela antiga, aquele do projeto. Como nós tínhamos um quadrado, basta cruzar linhas diagonais de vértice a vértice para encontrar o ponto onde deve ficar centralizada a nossa nova janela. E essa seria a cara da janela no modelo de referência. Agora nós vamos para a sala, que é um ambiente com 21,43 metros quadrados, onde existem 2 janelas, uma na fachada oeste e outra na fachada sul. A janela oeste é ligeiramente maior do que a outra janela,
ela tem 1,2 metros de largura por 1 metro de altura, enquanto a janela na fachada sul tem 1 metro por 1 metro de área de vidro. Nesse caso, de duas janelas, vai ser preciso somar as áreas de vidro das duas janelas, o que vai ser igual a 2,2 metros quadrados. Dividindo esse valor pela área de piso, teremos um percentual de elementos transparentes igual a 10,3% no modelo real. Novamente, nós queremos que esse valor se torne 17% no modelo de referência. E isso significa ter uma área de vidro igual a 3,64 metros quadrados. Vamos redimensionar outra vez, mas agora com um cuidado adicional. Precisamos manter a mesma proporção entre as áreas das janelas. Se a área da janela oeste era maior, ela precisará continuar sendo maior no modelo de referência, na mesma proporção que era antes. Então, calculando a razão entre a área da janela oeste em relação à área da janela sul, vamos ter uma proporção de 1,2. Pensando que precisamos chegar na área de 3,64 metros quadrados, mantendo a proporção de 1,2 entre as duas janelas, obteríamos uma área de aproximadamente 1,99 para a janela oeste e 1,65 para a janela sul. O cálculo das dimensões para a janela sul agora é fácil, porque a janela original tinha a largura igual à altura. Então, vamos ter uma janela sul com 1,284 metros de largura e de altura. Já para a janela oeste, é preciso manter também as proporções da janela antiga. Nesse caso, vamos precisar que o elemento transparente tenha dimensões de 1,54 metros por 1,29. Mantendo o centro geométrico e redimensionando as janelas, vamos ter um modelo da forma como é mostrada nesse slide. Tendo feito o redimensionamento dos elementos transparentes, agora é hora de ajustar o quanto eles devem abrir para permitir a ventilação natural no modelo de referência. A norma especifica que cada elemento transparente deve abrir 45% da sua área, o que vai ser equivalente a um percentual de abertura para a ventilação igual a 7,65%. Mas vamos fazer uma verificação para ver se está tudo certo. Primeiro calculamos a área efetiva de abertura para ventilação, proporcionada pela janela oeste. Multiplicando a área de vidro por 0,45, vamos ter a área de 0,9 metros quadrados. O mesmo procedimento fazemos para a área efetiva da abertura para ventilação na janela sul, que deu igual a 0,74 metros quadrados. Somando essas áreas, obtemos que todo o APP dispõe de uma área de abertura para ventilação igual a 1,64 metros quadrados. E dividindo essa área pela área de piso do APP, confirmamos o valor de 7,65% do percentual de abertura para ventilação do APP a partir das duas janelas redimensionadas. Outros tipos de aberturas para ventilação natural que venham a ser considerados no projeto, como grelhas e chaminés, devem ser representadas somente no modelo real. E o modelo de referência ainda vai adotar perfis das esquadrias com as características descritas nessa tabela. No Energy Plus, uma forma de inserir essas configurações dos perfis é através do objeto Window Property Frame and Divider. Esse objeto permite representar detalhadamente as diversas partes de uma esquadria, podendo ser incluídos divisórias horizontais, verticais e as suas propriedades, assim como proporções de peitoril e projeções da esquadria na parede. Porém, a norma descreve uma esquadria bastante simplificada para o modelo de referência, deixando que modelagens mais complexas sejam feitas no modelo real, onde for interessante testar estratégias com esquadrias de alto desempenho, por exemplo. Para o modelo de referência, devem ser considerados perfis da esquadria ao redor de cada elemento transparente, desconsiderando quaisquer divisórias. Então, para configurar esse objeto no Energy Plus, considerando as características estabelecidas pela norma, basta preencher os campos de forma como é mostrado na figura, começando pela absortância à radiação solar dos perfis, emissividade de onda longa dos perfis, condutância térmica,
a largura dos perfis da esquadria, que é igual a 5 centímetros. E, além disso, esses dois campos, quando iguais a zero, indicam que o elemento transparente e os perfis estão no mesmo nível, que é o que nós vamos considerar. Esse campo fala da razão entre a condutância do vidro na borda da estrutura e a condutância do centro do vidro. Mas essa informação é usada para vidros com múltiplas camadas, então podemos deixar igual a 1. O tipo de divisor deve ser deixado em branco, pois a norma desconsidera as divisórias. E como esses próximos campos dão características das divisórias, podem ser considerados iguais a zero, pois não serão utilizadas na simulação. Após preencher esse objeto, que descreve a esquadria, é preciso fazer a conexão entre ele e as janelas que já havíamos modelado usando o objeto Fenestration Surface Detail. Dessa forma, o programa vai compreender que determinada janela possui uma esquadria e vai considerar esse elemento nos cálculos das trocas de calor. É importante observar que, ao inserirmos a esquadria da forma como foi descrito anteriormente, o Energy Plus vai considerar como fixos os vértices do vidro e vai considerar os perfis da esquadria ao redor do vidro. Isso significa que a área dos elementos transparentes é mantida e que o desconto vai ocorrer a partir da área da parede. Isso é bastante útil para a aplicação do método, pois não é necessário fazer nenhuma compensação sobre a área do vidro quando a esquadria é adicionada somente ao redor do elemento transparente. E assim concluímos o conteúdo do módulo 2, que trouxe os principais pontos a considerar na hora de modelar a geometria de uma edificação seguindo o procedimento de simulação da NBR 15575.